Fala galera, aqui é o Rubão Alves, eu tô falando do Japão com vocês. Eu tô de férias e esse ano a gente veio conhecer o Japão, eu, minha noiva, minha esposa. A gente tá passando aqui algumas semanas com a intenção de conhecer um pouco mais, não só do país, mas da cultura, do lugar, da vivência. E a gente chegou aqui fazem 2 dias só. Só que, cara, que 2 dias fantásticos quando eu penso em choque cultural, quando eu penso em ideias transformadoras mesmo, pensando em como um povo tem uma cultura tão forte. Você anda pelas ruas, as ruas são extremamente limpas. As pessoas elas falam com um tom de voz muito baixo. Você tem um silêncio absoluto nas ruas. Você ouve um carro, outro, mas não tem buzina, não tem aquela aglomeração, não tem aquela loucura toda que geralmente tem numa grande cidade. Outra coisa muito interessante é a educação que as pessoas se comportam. Então todas elas são extremamente educadas e todas elas são compelidas a vivenciar, né, essa mesma cultura, esse mesmo ambiente. E o que eu percebi é que todo mundo é realmente preocupado, ou é natural para as pessoas, na verdade, manter um ambiente desse jeito. É uma coisa que eu nunca imaginei. Numa cidade tão imensa quanto Tóquio, você conseguir manter essa, essa cultura, esse sentimento de ambiente tão incrível. E aí eu fui dar uma olhadinha de onde vem essa origem, por que as pessoas são desse jeito aqui. E eu queria refletir com você sobre, cara, como que a gente faz para criar uma cultura tão legal quanto a que tem aqui no Japão, no nosso ambiente de trabalho. Tem várias formas. Mas antes de falar disso, eu queria falar um pouquinho sobre como que nasceu a essência aqui da cultura japonesa. Eu não vou falar história, tem vários canais que falam de história e tal, e poderiam falar muito melhor do que eu sobre a história do Japão em si, mas eu queria falar um pouquinho sobre bases que são elementares para que a cultura aconteça aqui. Parte disso vem do shintoísmo, né, que é a cultura, meio que a religião deles, onde eles olham os espíritos, né, as almas do passado, e elas respeitam essas almas. E existem algumas almas maiores, espíritos maiores, que acabam influenciando muito o dia a dia deles. Então é como se fossem os nossos santos, né? Quando você pensa em catolicismo, os deuses do candomblé, né? Ou de qualquer outra religião. Então é bem interessante porque o que eu vejo aqui é um respeito muito genuíno por, por toda essa história e essas pessoas que vieram antes. Isso faz com que o silêncio e a harmonia, né, elas sejam perenes, porque é uma forma de você respeitar o ambiente. Então você respeita o ambiente a partir do momento que você é mais silencioso, a partir do momento que você pensa no outro, a partir do momento que você mantém o mundo em harmonia, não o ambiente que você tem em harmonia. O segundo ponto é o budismo, né, que é uma cultura indiana que veio para cá no passado, e ele pensa muito na questão da impermanência. A gente está aqui de passagem, a gente tem que ter empatia por quem vai vir depois. Por conta disso, você tem que cuidar melhor das coisas e do ambiente que você está. Tem o confucionismo, que deve muito respeito aqui sobre hierarquia e você respeitar o mais velho, você respeitar quem tem mais experiência que você. Então, essas três vertentes aqui culturais, quase que religiosas, são religiosas de certa forma, elas moldaram muito a cultura desse povo. Eu tô falando bem baixinho porque aqui tem um pedido para as pessoas não falarem alto em suas casas. Você não ouve nada ao silêncio. Nada, nada. Então, você acaba rapidamente se adaptando a essa cultura, que você não vai ser a pessoa que vai quebrar ela. É uma cultura tão forte, tão da hora. Você fala assim, não sou eu que vou quebrar essa cultura. E aí o que eu fui entendendo, né? Aqui a educação infantil, ela começa com as crianças limpando a sua própria escola, e com isso faz com que as crianças tenham um senso de que
Manter a harmonia, manter um lugar melhor, está atrelado a você manter a limpeza do ambiente que você está. Não tem lixeira nas ruas, então você tem que andar com o seu próprio lixo até que você encontre um lugar adequado para você poder jogar ele fora. E o sistema de reciclagem aqui é mais simples, então você tem aquilo que é reciclado, que são garrafas e latas, o que é incinerado, que é tudo aquilo que está sujo, com comida, que você não vai conseguir reciclar, e o terceiro é o que não pode ser incinerado, que é pilha, bateria, essas coisas. Então são esses 3 sistemas, mas tem lugares específicos para você deixar, ou você leva para sua casa de volta seu lixo, e lá você faz a reciclagem que precisa ser feita. E aí uma outra coisa que tem aqui é a cultura do A, né? Que a cultura de você não manter sujeira, não manter bagunça, não manter barulho, porque isso tudo pode gerar uma vergonha. E a vergonha que acaba sendo um freio social. Então é o que eu te falei, eu tô aqui falando baixo porque eu senti que se você fala um pouco mais alto, as pessoas vão te encarar, elas vão te olhar, elas vão te julgar. E é muito normal que todo mundo te julgue. Isso faz com que você se sinta não só ameaçado, mas com vergonha. Então esse freio social ele também é muito importante, porque faz parte da cultura de todo mundo. Se alguém faz alguma coisa diferente, as pessoas vão lá e cortam isso. Eles têm aqui uma questão que é chamada de omotenashi. Omotenashi é você cuidar do outro sem pensar no que o outro pode te dar em troca. É você tentar antecipar a necessidade do outro sem pensar no que o outro vai poder te retornar. E isso é muito legal porque você sente isso em quase todos os estabelecimentos. A gente está numa região que a gente é forasteiro, né? Então a gente está como se fosse um bairro muito de moradores que estão aqui há muito tempo, né? De nativos e tal. Não tem turista. Então a gente foi num restaurante e a gente sentiu todo mundo olhando pra gente, a gente não foi atendido e tal. Mas quando você olha os lugares que são mais turísticos, você tem um atendimento, cara, incrível, você é muito bem cuidado e tratado. Então isso faz parte do omotenashi, que não tem uma tradução, é como se fosse o nosso saudade, que quase ninguém consegue traduzir, mas tem um significado muito forte. A hierarquia social, né, os jovens respeitam muito as pessoas mais velhas, a comunicação é indireta, então as pessoas elas tendem a ser muito simpáticas para evitar qualquer tipo de conflito. E isso tudo aconteceu no pós-guerra. Todos esses elementos da cultura se fortificaram porque eles precisaram reconstruir o Japão. E eles só conseguiriam reconstruir o Japão com bastante colaboração, comunidade, trabalho em equipe. Então tudo isso fortaleceu o país que a gente tem hoje. E aí qual que é a reflexão que eu tenho aqui? Como que eu, quanto liderança, trabalho para criar um ambiente onde uma cultura seja tão forte quanto é aqui no Japão? Onde todo mundo cuida desse ambiente, onde todos estão preocupados com o todo, onde a gente consegue fazer com que as pessoas com o tempo se sintam parte de algo e responsáveis por algo. Onde todos, por exemplo, eu tô aqui falando baixo, cara, se todo mundo vê, tá todo mundo ali também fazendo determinada ação, não sou eu que não vou fazer. Então acho que é um pouco disso. Eu não tenho uma resposta clara para isso, eu vou estudar em como implementar, mas eu queria dividir um pouco com vocês dessa experiência cultural e desses aprendizados, para você também refletir. Na sua empresa, no ambiente que você está, você tem seguido bons hábitos ou você tem ido numa linha que está deteriorando o ambiente, deteriorando a harmonia? E se você está fazendo isso, será que esses hábitos são os hábitos legais? A gente fala muito que o ambiente ele é um reflexo das pessoas que estão nele. E muitas vezes a gente joga isso totalmente na culpa da liderança. Mas será que é só a liderança? Será que a gente, quanto time, a gente também não tem um lugar aqui e uma responsabilidade? E sendo isso, tenta essa responsabilidade. Será que você também não poderia estar fazendo alguma coisa diferente do que está contribuindo para acabar com essa harmonia, com esse ambiente que você faz parte? Se você faz parte dele. Sendo que outras pessoas vão vir depois e ele precisa pegar um ambiente tão bom quanto o que você pegou, ou melhor do que você pegou se o ambiente é ruim. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve.
clica no sininho para receber outras atualizações. Vou trazer mais coisas sobre o Japão nas próximas semanas, mas tô aqui reflexivo. Eu quero fazer alguma coisa com todo esse aprendizado cultural que eu tô tendo. Se você tiver ideias, eu vou adorar saber qual é que é a sua ideia para fazer com que uma cultura seja tão forte quanto a cultura que eu falei aqui para vocês aqui no nosso país, no nosso ambiente. Beijo, forte abraço, até a próxima.